Para quem não me conhece, primeiramente, meu nome é Edmar Lopes, né, e hoje eu ajudo pessoas comuns a sair do sedentarismo para um corpo muito mais saudável e muito mais bonito, e principalmente sem ficarem horas na academia. Basicamente é o que eu faço hoje. E hoje a gente vai falar sobre o conteúdo da nossa live, desse bate-papo aqui, dessa conversa que a gente vai ter. A gente vai falar sobre os 3 piores alimentos que te impedem de ter um corpo saudável e bonito, tá? Quando eu percebi isso lá atrás, a minha vida mudou completamente, né? É interessante que eu falar isso para vocês aqui, galera, mas primeiro ponto, é importante esclarecer aqui que eu não sou nutricionista, né? Não sou nutrólogo, não sou médico. O que eu vou passar para vocês, eu sou um profissional da saúde, eu sou um profissional de educação física, então o que eu vou passar para vocês aqui é a minha experiência, né? Quais foram os alimentos que quando eu tirei da minha vida, a minha vida fiquei com muito mais energia, fiquei muito mais saudável, o meu corpo começou a mudar. Então eu vou partilhar com vocês aqui aquilo que deu certo para mim, né? E hoje eu partilho isso, eu passo essas dicas para os meus alunos, né? Para os alunos do personal, para meus alunos aqui no box, no presencial, para meus alunos no online. Então eu partilho essas ideias que foram coisas que deram certo para mim e estão dando certo para meus alunos. Então eu levo isso para mais pessoas possível, beleza? Então vamos lá. Quais são os 3 piores alimentos que te impedem de ter um corpo bonito e saudável? Antes de começar a falar quais são esses 3 produtos, esses 3 alimentos, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás, né, e contar para vocês exatamente quando. Vou falar para vocês, galera, tudo que eu falar aqui para vocês é tudo em base de experiência, coisa que eu já vivi, coisa que eu já presenciei, coisas que já aconteceram comigo. Então eu quero levar para vocês essa experiência de mais de 12 anos trabalhando na área do fitness. Então, basicamente, o que eu falo nas minhas lives aqui são coisas que já aconteceram, coisas que eu já vivenciei, tá? Não é em base de teoria, aí eu achei que isso, não, eu escutei falar, alguém me falou, não. Tudo que eu falar para vocês aqui são coisas que já deram certo, coisas que estão dando certo, tanto comigo quanto os meus alunos, tá? Então, vamos lá. Quais são os 3 piores alimentos que te impedem de ter um corpo saudável e bonito? Quando eu descobri isso, eu preciso voltar lá atrás um pouquinho na minha história. Então, eu vou contar um pouquinho, bem rapidinho aqui para vocês entenderem. Quando me apresentaram esses produtos, quando eu fiquei sabendo desses produtos, desses alimentos, eu fiquei assim, eu vivia meio que, sabe um cara que é meio sonâmbulo? Sabe, sonâmbulo do alimento, sonâmbulo da alimentação, um cara que vai andando, tipo, vou comer qualquer coisa, vou comer o que está na frente. Eu era assim, até 2012 eu era assim. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Em 2012, eu não morava aqui no Brasil, eu morava na Irlanda, morava em Dublin, e morava eu, minha esposa e uma amiga, Rosita, uma grande amiga que eu tenho. E eu lembro perfeitamente desse momento. Eu, assim, entrando, tinha acabado de chegar em casa, e a Rosita estava sentada na sala, essa minha amiga, e ela estava vendo um vídeo na internet, e ela me chamou, falou, Ed, vem cá ver esse vídeo aqui, olha que interessante, você já está na área da saúde, né, você gosta de se alimentar bem, né, até então já não me alimentava tão bem assim, mas já tinha uma noção mínima, mas nunca tinha realmente parado para pensar quais são os alimentos que realmente fazem muito mal. E ela me chamou na sala e vem cá, vem ver esse vídeo. E eu olhei, era um vídeo no YouTube de um médico chamado Lair Ribeiro. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje. E eu sentei ali ao lado dela e a gente começou a ver aquele vídeo no YouTube. E esse vídeo, o Lair Ribeiro falava dos piores alimentos, né, que a gente tem que evitar. Quais são os piores alimentos do mundo? O vídeo era mais ou menos isso. E eu falei assim, caramba, eu assisti aquele vídeo todo e aquilo me chamou muita atenção. Eu fiquei realmente muito incomodado com aquilo, porque eu falei, cara, como assim? Eu nunca parei para pensar sobre esses alimentos. E eu comecei a olhar aqueles alimentos, eu comecei a perceber que todos os alimentos que ele falava eu consumia. E consumia muito na época, né? Eu falei, caraca, peraí, isso é tão ruim assim para a saúde. Eu nunca tinha parado porque eu vivia meio com um sonâmbulo, sabe? Você vai num restaurante, você, sei lá, pede um refrigerante, aí você vai não sei aonde e pede um doce, você vive de forma aleatória, comendo qualquer coisa. E quando foi em 2012, quando eu vi esse vídeo, cara, ali eu tomei uma decisão. Eu falei, esses 3 produtos aqui, esses 3 alimentos que eu vou passar para vocês agora, eu tirei da minha vida. Em 2012, eu tirei 3 alimentos da minha vida
que a partir daquele momento, quando eu aboli aquilo, quando eu tirei, aquilo não pertencia mais à minha vida, a partir daquele momento, o meu corpo começou a mudar. Hoje eu tenho 43 anos. Para quem me conhece aí, sabe, eu tenho hoje um corpo melhor do que quando eu tinha 30 anos. Então, o que eu vou falar para vocês dá certo, tá? Então, eu peguei e falei assim, cara, eu preciso tirar isso da minha vida, isso faz muito mal. Então, primeiro alimento que faz muito mal, que te impede de ter um corpo bonito, um corpo mais saudável, é o refrigerante, tá? Eu sei que muita gente adora refrigerante, eu sei que muita gente não vive sem refrigerante, mas se você quer ter um corpo saudável, um corpo mais bonito, mais seco, dificilmente você vai ter um corpo bonito bebendo refrigerante. Principalmente quem bebe refrigerante todos os dias. Muita gente fala assim, não, eu bebo refrigerante só fim de semana. Cara, eu acho assim, tem alguns alimentos que você tem que realmente, cara, você tem que, exatamente, tem que tirar da tua vida. E se tem um alimento que você tem que tirar da sua vida, é o refrigerante, tá? Então, por que, Ed? Cara, depois que eu vi esse vídeo, é claro que eu não tomei base só nesse vídeo, eu fui depois pesquisar, eu sou um cara chato pra caramba, eu sou um cara meio desconfiado, nem tudo que eu vejo na internet eu acredito, né? Então, aquele vídeo me chamou, impactou muito, aquele vídeo que eu assisti em 2012, e depois disso eu fui estudar, eu falei, caramba, isso tudo é verdade mesmo? E fui buscar, fui estudar, fui atrás, e eu vou trazer alguns dados para vocês, coisas simples que talvez vocês saibam disso já, mas aqui eu estou chamando a atenção, porque, cara, isso assim, é surreal, isso faz muito mal. Então, eu vou te apresentar coisas que fazem muito mal para a tua saúde, tá? Então, se você quer ter um corpo bonito e saudável, você vai ter que, pelo menos, parar um pouquinho para pensar se vale a pena você continuar consumindo esse tipo de produto, esse tipo de alimento, esse tipo de bebida. Então, vamos lá, ó. Não sei se vocês sabem disso, eu separei alguns detalhes aqui em relação ao açúcar. Tá? Eu tenho uma colinha aqui, vou tentar seguir aqui na ordem aqui, tá? Não vou conseguir interagir com a galera do Instagram, porque se eu começar a falar com vocês aí, eu não vou conseguir aqui seguir uma linha de raciocínio. Galera, olha que loucura isso aqui. Eu acredito que vocês já sabem disso, mas vou parar para pensar um pouquinho. Uma lata de açúcar, ela tem equivalente a 10 colheres, uma lata de refrigerante, ela tem 10 colheres de açúcar. Uma latinha de refrigerante, ela tem equivalente a 10 colheres de açúcar. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. A pessoa que quer ter um corpo bonito, quer um corpo mais saudável, cara, ela não pode beber refrigerante. Ela não pode beber refrigerante. E tem uma coisa que me chamou mais atenção naquela época, que depois eu fui estudar, né? E eu falei, caramba, e depois, tem muito açúcar, e o que faz, por que isso faz mal no nosso organismo, né? Imagina só, o refrigerante, por exemplo, o pH do refrigerante é de 2,5 e o pH do nosso sangue é de 7,45. Cara, o que significa isso, Ed? Então, vamos falar de uma forma bem simples. Primeiro, eu não sou nutricionista, não sou médico, vou passar para vocês aquilo que deu certo para mim, tá? Eu vou dar dicas para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Eu sou um pesquisador da saúde, então eu gosto aqui de estar falando com meus alunos o tempo todo. O que eu falo com meus alunos, eu estou levando para vocês hoje. Então, imagina só. Olha que loucura isso. O pH o pH do refrigerante é 2,5 e o pH do teu sangue é de 7,45. O que isso significa? Que toda vez que você bebe, né, um copo de refrigerante, beber um copo de refrigerante, você precisa beber 32 copos de água só para limpar seu organismo. Olha que loucura isso. De novo, para cada um copo que você bebe de refrigerante, você precisa beber 32 copos de água, e água da boa, só para correr atrás do prejuízo. Só para você ficar no 0 a 0. Gente, de verdade. Quem é que bebe 32 copos de água por dia? Cara, eu acho que ninguém bebe 32 copos de água por dia, né? Se a gente pegar aí, se você beber 1 litro de água, né? 1 litro de água dá quantos copos? Sei lá, 5 copos, né? Copos de 200 ml, né? Mais ou menos. No máximo que as pessoas bebem são 2 litros de água, 2 litros e pouquinho, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ninguém bebe 32 copos de água por dia. Então, imagina só, se você bebe refrigerante, você não consegue limpar seu organismo o suficiente. E aquela química, aquela sobra que fica do refrigerante no seu organismo, cara, faz você ter várias doenças. Além de você engordar, né? Além de você ter problemas de diabetes, né? Aumenta a tua pressão arterial, câncer no sistema digestivo, cara, isso é surreal. E uma coisa muito louca, para quem faz atividade física, você enfraquece
teus ossos, né? A tua densidade óssea fica muito enfraquecida, teus dentes ficam muito enfraquecidos. Então, olha que loucura, beber refrigerante, cara, é muito ruim. Então, o primeiro produto, galera, tira o refrigerante da tua vida se você quer ter uma vida saudável e uma vida, né, com um corpo mais bonito. Refrigerante, você tem que executar, tem que tirar da sua vida completamente. Foi o que eu fiz em 2012, então eu não bebo refrigerante. O que eu bebo hoje, se de repente estou almoçando e quero uma bebida, eu vou lá e faço um suco natural, por exemplo, né, sei lá, um suco de laranja, sei lá, hoje, para você ter uma ideia, eu bebo suco de limão, por exemplo, sem açúcar. Não tenho nenhum problema com isso, mas se de repente você não consegue, você de repente faz um suco da fruta ali e bebe. Cara, é excelente, tá? Então esse é o primeiro alimento que você tem que tirar da tua vida, caso você queira ter um corpo bonito e saudável. Outro alimento, né? Eu separei 3 alimentos aqui, e o segundo alimento que te impede de ter um corpo saudável e bonito é o açúcar refinado. Cara, é outra bomba no teu organismo. Tá? O que é o açúcar refinado, né? Tem aquele açúcar mascavo, que esse é um pouquinho melhor, né? Porque tem ali minerais, mas o açúcar refinado, ele não serve para nada, né? Ele é zero em tudo, né? É uma coisa, ele não te acrescenta em nada. E o açúcar, ele é muito louco, porque assim, quando você pega o açúcar, imagina só, lembra aquele açúcar branco, refinado, acho que todo mundo conhece aqui, né? Quando você coloca isso, né, no seu organismo, esse açúcar ele vira glicose no seu organismo. E a glicose faz aumentar a tua insulina, né? E todo mundo sabe, todo mundo já sabe aqui, quando você tem pico de insulina, faz você engordar. Então, ou seja, e a insulina, galera, é um marcador de saúde fundamental para você saber se você está bem de saúde ou não. Sabemos também que níveis de mais baixos de insulina, né, 5 e pouco, são ótimos para a saúde. Se você tem níveis de insulina muito alto, é sinal que a tua saúde não está tão bem assim. E uma coisa bem bacana que é assim, quando você tem um nível de insulina mais baixo um pouquinho, né, controlado, isso faz você ter muito mais saúde e envelhecer com muito mais, né, envelhecer com muito mais saúde lá na frente. Olha que loucura isso. Então, se você consome muito açúcar, você tem a insulina muito alta. E se tem a insulina muito alta, além de trazer vários outros, né, malefícios para a tua saúde, você vai viver menos, cara. Entendeu? Então, isso é uma coisa fundamental. Então, faça teu exame de sangue, vê como está a tua insulina, e muitas vezes, se você está consumindo o açúcar refinado pode ser um vilão, pode ser assim, uma bomba no seu organismo para estar aumentando a sua insulina. Né? Então, o segundo produto, o segundo alimento que você tem que tirar da tua vida, ou reduzir, galera. Tenta reduzir o açúcar, né? Se de repente você não tem como, eu não consigo reduzir o açúcar, eu preciso beber café, e no café eu coloco o açúcar, o que eu faço? Eu, por exemplo, não bebo café com açúcar já desde 2012, eu tirei isso da minha vida completamente. E eu não acrescento nada, eu não bebo nenhum tipo de suco, né? Nenhum tipo de bebida acrescentando açúcar. Por quê? Porque normalmente a gente já come isso. Eu sou um cara, por exemplo, que posso chegar numa padaria e de repente pedir, sei lá, uma vez por mês, acontece isso, nem sempre, eu vou lá na padaria e de repente posso pegar um doce, por exemplo, né? Não estou proibido de comer um doce, mas eu sei que aquele doce tem açúcar. Mas eu acrescentar açúcar, cara, eu não coloco açúcar em nada que eu coma, nada que eu beba, nada, eu não acrescento nada, porque muitas vezes a gente já come açúcar, né, açúcar em um bolo, já come açúcar em algumas sobremesas que a gente come. Então, uma coisa que eu fiz que mudou completamente a minha vida foi tirar o açúcar da minha vida. Então, eu tirei completamente o açúcar da minha vida. Tá? Então, para você ter uma ideia, hoje, lá em casa mesmo, eu tenho o açúcar que tem é só para as visitas. Eu tenho lá um potinho, vira e mexe, eu compro, sei lá, cada 6 meses eu compro aquilo, porque poucas pessoas usam. Quando chegam lá em casa, as pessoas não conseguem utilizar o açúcar, né? Não conseguem beber café sem açúcar, então as pessoas pedem um pouquinho, eu vou lá e tenho guardado para visitas. Mas lá em casa, ninguém consome açúcar, beleza? Aí o pessoal fala sobre adoçante. Não quero entrar sobre esse papo de adoçante, mas dá uma pesquisada na internet aí. Cara, adoçante, ele pode ser, talvez até pior do que o açúcar. O bom mesmo, galera, é vocês não consumir nem açúcar nem adoçante. Tá? E se você consome adoçante, a ideia é você diminuir a dose de adoçante. Você, de repente, coloca 5 gotinhas, tenta colocar 4,
depois começa a reduzir para 3, não tenta sair do 5 gotinhas para 2 gotinhas, vai ficar muito difícil para vocês. Então, tenta sair, diminuir, o açúcar é a mesma coisa, tenta diminuir o açúcar ou, né, o adoçante de forma gradual, tira um pouquinho, só não tira de uma vez, senão vai ter um choque muito grande, você não vai conseguir viver sem esse vilão aí. E uma dica que eu dou para vocês, que eu fiz lá em 2012, na época eu bebia café com açúcar, que eu fiz para passar, eu adoro café, bebo café 2, 3 vezes por dia, e o que eu fiz para parar de beber acrescentar açúcar no café? Eu comecei, eu bebi um café sem açúcar, cara, horrível um café sem açúcar para quem está consumindo a primeira vez. A segunda vez, o café sem açúcar, cara, é ruim pra caramba ainda. A terceira vez já fica mais ou menos. A quarta tá ok, a quinta você já começa a sentir o gosto do café. E para quem gosta de café, por exemplo, isso é ótimo, porque o açúcar, ele faz o que? Ele mata o gosto do produto, o gosto da bebida, no caso. Então, a dica que eu dou para vocês beba café 5, 6 vezes sem açúcar, que vai ficar gostoso. Vai chegar uma hora que você vai acostumar com o gosto do café e você, caramba, hoje se eu coloco açúcar no café, eu falei, cara, só consigo sentir o gosto do açúcar. E o café, o gosto do café é maravilhoso, para quem gosta, né, claro. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês, tenta diminuir, se você está consumindo açúcar ou consumindo algum tipo de adoçante, tenta tirar devagarinho. Se você coloca 5, coloca, sei lá, 3 colheres, passa a colocar 2 colheres de açúcar. Se você coloca 5 gotinhas de adoçante, passa a colocar 4 gotinhas ou 3 e vai diminuindo, entendeu? Não tenta radicalizar, tirar tudo de uma vez, que é tudo muito mais complicado quando você radicaliza alguma coisa, tá? E vamos agora para o terceiro alimento, alimento, cara, esse é uma bomba, isso é uma coisa também, que lá em 2012, quando eu vi aquele vídeo, e eu falei, cara, eu preciso parar, eu consumia, eu gostava, quem não gosta de sorvete aqui, né? Então, quando eu vi aquele vídeo, eu falei, caraca, sério. Gente, então o terceiro alimento que você tem que tirar da sua vida, caso você queira ter um corpo bonito e saudável, é sorvete em pote, galera. Desculpa falar, muita gente gosta, né? Mas é uma coisa que você tem que tirar da sua vida. O sorvete em pote, imagina só, galera. Quando você tem um sorvete em casa, né? Quando você vai comprar isso no mercado, por exemplo, você chega lá, aqui tá lá, sei lá, a data de validade no sorvete, por exemplo. Às vezes ele tem, sei lá, 6, 1 ano, 2 anos de validade. Por que você acha que esse sorvete não estraga, né, lá no mercado? Porque ele tem uma coisa chamada gordura trans. Cara, e gordura trans é uma coisa surreal. Então, gordura trans é o que a indústria, né, coloca naquele produto justamente para conservar aquele produto e ele não estragar. Se ele não levar essa gordura trans, né, na sua estrutura, aquele produto estraga. Às vezes estraga em 1 mês, estraga em poucas semanas. Então, eles fazem o quê? Coloca gordura trans justamente para que ele fique 6 meses, 1 ano, 2 anos sem estragar. Mas qual que é o problema eu consumir algum produto com gordura trans? Não é só o sorvete que tem, tá? Eu trouxe só o sorvete para vocês aqui, porque foi o que eu tirei da minha vida. A gordura trans é uma coisa surreal. Por quê? A gordura trans, ela é um antinutriente. Já ouviram falar nessa palavra? Gordura trans é um antinutriente. O que significa isso? A gordura trans, ela faz o seguinte, quando você consome ela é um sanguessuga de nutriente. Então, imagina só, você tem nutriente no teu corpo, e quando você joga para lá a gordura trans, ela faz o quê? Ela começa a consumir aquilo que você tem no seu corpo. Então, ela é uma sanguessuga dos nutrientes do seu corpo. Por exemplo, uma situação bem comum. O cara vai no restaurante, faz aquele prato bonito, todo colorido, né? Carboidratos bons, boa proteína, gorduras boas, aquela coisa toda. E depois, no finalzinho, ele faz o quê? Ele vai lá e come, passa na sorveteria, ou passa no McDonald's e pega o quê? Um pote, ou pega ali uma casquinha, alguma coisa de sorvete, e consome esse sorvete depois de ter comido um prato saudável. O que essa gordura trans daquele sorvete vai fazer? Ela vai roubar, ela vai sugar todos os nutrientes que você comeu ali poucos minutos antes, naquele prato todo bonito, todo colorido. Então, cara, se você também quer ter um corpo bonito, um corpo saudável, você tem que, cara, eu nem falo tirar completamente ou tentar diminuir isso na sua vida. De novo, não precisa, de repente, estar comprando isso com muita frequência. De vez em quando você compra, até o momento que você vai deixar de consumir isso. Tá? Então,
Muito importante, esse é o terceiro alimento da qual você tem que tirar da sua vida ou diminuir isso, caso você queira ter um corpo mais saudável e um corpo mais bonito, tá? Então, Ed, mas e aí? Você me mostrou aqui 3 alimentos que eu não posso comer, que tem que evitar, papapá, papapá, mas o que que eu faço? Qual é a dica que você dá, né, para eu não comer isso? Eu trouxe aqui 3 dicas, coisas que eu faço, tá, galera? De novo, tudo que eu falo para vocês aqui, eu faço na prática, né? Eu falo, funciona para mim, e eu faço o quê? Transfiro isso para meus alunos e funciona para eles também, tá bom? Então, uma dica que eu trouxe para vocês aqui é: não tenha esse produto em casa, tá? Mas espera aí, Ed, não tem esse produto em casa? Como assim não tem esse produto em casa? Gente, tem uma coisa que é o seguinte: se você não tem esse produto em casa, você não come esse produto, tá? Então, é óbvio, se você não tem em casa, você não vai comer. Se você não compra esse produto, não leva até a sua casa, você vai comer o que tem dentro da sua casa de forma saudável. Por exemplo, se você comprar, por exemplo, um sorvete, a gente está falando aqui sobre sorvete, um biscoito, e você deixar na sua casa, mesmo que esteja escondido, vamos supor que você compra um biscoito e você fala, cara, não vou comer agora não, vou esconder esse biscoito, vou colocar em cima do guarda-roupa. Meu amigo, quando te der uma vontade de comer um biscoito, você vai escalar aquele guarda-roupa e vai comer aquele biscoito. Se você pegar aquele biscoito, aquele sorvete, esconder lá atrás da geladeira, você sabe disso, a cabeça já sabe que o teu biscoito está lá, ou o teu sorvete está escondido, você vai abrir aquilo tudo e vai comer aquilo que está na sua casa. Então, a primeira dica para vocês: não comprem, não tenham em casa isso. Por quê? Olha que loucura isso. Quando você tiver vontade de comer alguma coisa, você muitas vezes come o que está perto, né? Então, se você não tem em casa, só de você imaginar, por exemplo, que eu estou falando dessa câmera aqui do Facebook ligado, uma galera tá aí, tá? Só o fato de você não ter em casa, você começa a desanimar de comer aquilo. Por exemplo, eu moro num prédio, né? Muita gente mora em casa e, cara, senti vontade de comer um sorvete, eu não tenho em casa esse sorvete. Só de imaginar que eu tenho que sair, pegar o elevador, sair de casa, andar até o mercado, de repente você tem que pegar carro, moto, enfim, ou transporte, alguma coisa, que eu tenho que ir a pé, mas mesmo assim eu tenho que pelo menos gastar uns 10 minutinhos, chegar lá no mercado, entrar numa fila, né, pagar o sorvete, pagar o que tem que ser, o produto que eu peguei, trazer para casa e consumir, já desanimei, cara. Entendeu? Então, assim, o fato de você não ter em casa, isso te ajuda pra caramba. Isso é a primeira dica. Tá? Não compre o produto, porque senão, se você tiver na sua casa, você vai comer. E outra coisa, fala para as pessoas, outra dica legal, que vai ser uma dica extra que veio aqui na minha mente agora, que é o seguinte: se você mora com pessoas e consomem isso, fala para essas pessoas não consumirem os produtos na sua casa. Tá a fim de comer um sorvete? Pega o sorvete, consome na rua e depois vem para casa. Não traz isso para casa. Eu tô a fim de comer uma pizza, por exemplo. Eu como pizza, tá? De vez em quando eu como uma pizza. Mas se uma pessoa, de repente, está precisando emagrecer, você vai comprar uma pizza e leva para dentro de casa, você está estimulando aquela pessoa que precisa emagrecer a comer a tua pizza. Pô, ninguém aguenta uma pizza bonitona dentro de casa, aí você vai lá, em vez de ajudar o cara, você acaba atrapalhando a dieta dele. Então, pessoas que moram com pessoas se você está precisando emagrecer e mora com alguém, você fala para ele, amigão, você pode comer teu hambúrguer, comer teu sorvete, mas come na rua e depois você volta para casa. Não traga isso de casa, senão eu vou ter que comer isso também, não tem jeito. Tá? Então, primeira dica, tá aí, não compre o produto, não leve para sua casa, porque se vier na sua casa, você vai comer. Segunda dica que eu uso bastante, galera, eu trouxe para vocês, cara, isso é muito top. Assim, não vá para o mercado com fome, tá? Não vá para o mercado com fome. Então, o que acontece? Toda vez que você vai no mercado com fome, você vai comer o que tiver na frente. Quantas pessoas, eu já fiz muito isso, tá, gente? Você está no mercado fazendo compra, você está com um carrinho ali fazendo compra, e de repente você vê um biscoito, você abre o biscoito e você está fazendo compra comendo um biscoito. Já fizeram isso? Fiz muito isso. Então, eu estou com fome, aí eu como um biscoito, aí vou lá, pego não sei o que, abro, tomo. Enquanto eu estou fazendo compra, já consumi uns três produtos. Normalmente, esses produtos que a gente consome na hora que a gente está fazendo compra são produtos industrializados, produtos ruins, né? Biscoito, bolacha e por aí vai. Então, segunda dica, não vá com fome para o mercado. Porque se você for com fome, você vai comer o que tiver na frente, meu amigo. Você está com fome. E ali tem de tudo, né? Então, você vai pegar o que está mais prático ali. Normalmente, o que está mais prático são as coisas que abrem. E as coisas que abrem, normalmente, são as coisas
que tem menos nutrientes, as coisas que não fazem tão bem. Então, segunda dica, não vá com fome, tá? Faça um lanche, sei lá, almoça e vai fazer... Almoça primeiro e vai fazer compra. Ou então você pode, sei lá, faz um lanche rapidão ali, vai ser legal pra caramba, e vai fazer compra, caso você faça compra no meio da manhã, no meio da tarde, entendeu? Então, segunda dica, não vá com fome pro mercado, senão você vai comer o que tiver na frente. E é uma terceira dica bem legal também, que eu trabalho, que eu faço muito isso, né? Tem uma lista daquilo que você vai comprar. Quando você vai no mercado fazer compra, tem uma lista, né? Você vai fazer um checklist daquilo que você tem, você vai no mercado e compra. Se você tiver uma lista, você vai ser muito mais objetivo e muito mais rápido, né? Porque você tem um monte de coisa para fazer, você tem uma lista, você vai lá, pô, compra, faz um checklist, comprou tudo que tem que comprar e já vai para casa, vai fazer outras coisas. Porque se você vai no mercado, né? Eu vou comprar, eu vou chegar no mercado, eu vou lembrar o que eu estou precisando. Muitas vezes a gente faz isso, né? Aí chega no mercado e você tá lá, aquele monte de coisa gostosa, aquele coisa, né? Tudo muito fácil, tal. E você vai fazer o quê, meu amigo? Você vai comprar. E se você comprar, você vai levar para sua casa. Se você levar para sua casa, você vai comer, tá? Então, uma boa alimentação começa onde? No supermercado, meu filho. Então, se você quer se alimentar bem, você tem que se programar para você ir comprar essas coisas. Para você ir até o mercado, ir até a feira, enfim, ir no lugar onde você compra suas coisas, seus mantimentos para você se alimentar, beleza? Então, terceira dica, tem uma lista, né? Faça um checklist, tem uma lista daquilo que você vai precisar, e chega no mercado, você é muito mais objetivo, compra o que você tem que comprar e vaza, não fica ali olhando para aquele monte de coisa, senão você vai comer tudo que está pela frente e vai comprar também. Beleza? Galera, então foi aí. Eu queria trazer essas dicas para vocês, porque em 2012, quando eu tirei essas coisas da minha vida tudo mudou para melhor, né? Eu comecei a ter muito mais massa magra, eu consegui perder medidas, né? Até porque em 2012 eu já fazia atividade física, eu já treinava, fazia musculação, cara, mas nunca estava muito satisfeito com o meu corpo. E aquele momento ali, quando eu comecei, encaixei a alimentação numa rotina de treinos, meu corpo começou a mudar, eu consegui ter muito mais saúde, né? Meus medidores de saúde começaram a melhorar também, comecei a dormir melhor, eu tive menos inflamações, eu comecei a ter muito mais energia, porque o alimento te dá energia para você treinar. Então, eu comecei a ter muito mais energia para treinar, e assim eu comecei a ter muito mais resultados, tá bom? Então, eu trouxe para vocês 3 dicas bacanas aqui de alimentos, caso vocês queiram ter muito mais saúde e ter um corpo muito mais bonito. Beleza? Tamo junto, espero ter ajudado vocês.